Então o primeiro passo é clicar no primeiro link que está na descrição, inserir um apelido, embaixo o seu e-mail, senha e verifique se o código está constando aqui. Se não estiver, você pode digitar manualmente esse código que também estará na descrição. Daí você clicando na caixinha aqui, pode submeter o seu cadastro. Depois você insere e-mail e senha e faz o seu login. Nesse momento, realizaremos a conexão entre a Binance e a Neio para que as operações possam ser realizadas. Então já estou logado aqui na Binance, vou na parte superior direita, clico em gerenciamento API, logo em seguida darei um nome de minha preferência para essa API aqui, então vou colocar Neio Teste, porque eu já tenho outra API configurada. Vou clicar em criar API, no meu caso especificamente, tá configurado para ter um código por e-mail, um código por celular e ter que inserir o Google Authenticator. Então vou pegar esses respectivos códigos e colar aqui. Pronto, agora eu vou clicar em enviar. Então a nossa API foi criada com sucesso. Agora nós temos que copiar esses códigos e preste bastante atenção, porque se você perdê-los, você vai ter que apagar e criar uma nova chave, porque você não consegue olhar de novo esse código. Então aqui, logado na Neio, vamos até deixar a plataforma em português e também no modo escuro. Vamos aqui em configurações e inserir a API Key, a chave de API. Vamos agora pegar a Secret Key. Vamos também inserir aqui na linha de baixo, mas antes vamos vir aqui em editar restrições e vamos ativar a opção Spot e Margin Trading. E repare que a opção de saque não está habilitada. Ou seja, meus amigos, a Neio não consegue realizar saques na sua conta. Você é que tem que realizar a transferência quando chegar a data de pagamento e vai aparecer um banner para você dentro da Neio avisando que chegou a data de pagamento, mas a Neio não vai retirar dinheiro da sua conta porque essa opção já está por padrão aqui desabilitada. Nós ativamos a opção Spot, que é para que a Neio consiga realizar as operações. Vamos agora salvar, vamos clicar em OK. E é interessante ressaltar que a Binance emitiu um aviso que as chaves de API elas são desativadas em 90 dias. Ou seja, o que pode acontecer é que daqui a 90 dias a Binance vai desativar, então você vai ter que criar novamente, fazer novamente esse processo que acabamos de fazer. Beleza, então a edição foi realizada, vamos voltar aqui para a Neio e clicar em cadastrar. Daí apareceu aqui, solicitação realizada com sucesso, aqui está aparecendo em branco, mas foi cadastrado. Vamos agora clicar aqui em sincronizar para vocês darem uma olhada. Então a sincronização entre a API da Binance e a Neio deu certo, porque aqui você pode verificar que ele já conseguiu ler o saldo que eu tenho em BRL, USDT e BUSD. E no caso das stablecoins que você tiver que tem suporte a Neio vão aparecer todas aqui em cima. Se você não tiver BRL, por exemplo, não vai aparecer BRL. Se você tiver USDT, ele vai aparecer. Bem, então agora vamos criar as ordens, ou seja, vamos dizer para o robô exatamente o que você quer que ele faça na Binance. Então, para isso, vamos aqui em ordens, todas as ordens, e essa conta aqui, como é uma conta de teste, não tem nenhuma ordem ainda, vamos em nova ordem e vamos começar a selecionar os parâmetros. Vamos aqui em paridade, você vai escolher quais são os pares que você vai trabalhar. Se você vai usar, por exemplo, o USDT, então você vai procurar os pares relacionados a USDT. Então, com o filtro selecionado, vamos aqui em BTC/USDT. Se você prefere, por exemplo, BUSD, que é igual eu prefiro, então você também coloca BUSD e você vai ver os pares referentes a BUSD, tá? Mas vamos fazer com o USDT, que eu acredito que é o que a maior parte das pessoas utiliza. Então preste muita atenção, pois agora vamos inserir o valor da ordem. Como você pode ver, o mínimo aqui são $13. Se eu tentar colocar 12, ele vai dar um aviso aqui, eu não conseguirei prosseguir. Isso porque o mínimo de operação na Binance são $10
E como existem algumas movimentações de preço, inclusive muito bruscas, porque estamos falando a respeito do mercado de criptomoedas, a Nail ela decidiu estipular o mínimo de 13 para que não haja problemas em relação a essa operação, porque muitas vezes vai fazer uma venda e a moeda desvalorizou e você ficou com dinheiro parado porque está abaixo do mínimo. Então, se você tem, por exemplo, 130 dólares para investir, eu não vejo que faria muito sentido você justamente colocar o valor da operação a 130 dólares, porque ele conseguiria entrar apenas em uma operação no máximo. Se você tem, por exemplo, 130 dólares para iniciar, você não vai pôr 130, você não vai gastar todo o seu capital em uma única ordem e, na verdade, você não deve usar nem todo o seu capital para trabalhar com trade ou com robô de operações. É interessante você sempre ter uma reserva. Claro que, se você quiser, aqui não há um limite específico. Se você quiser colocar o equivalente a 10 ordens de 13, sim, você pode realizar. Se você quiser colocar até mais de 10 ordens, eu quero colocar 20 ordens. Só que o que acontece é que você vai estar aí com todo o seu capital comprometido e ainda além disso. Então é necessário ser bem pé no chão nesse momento e colocar uma quantidade de ordens que seja equivalente à sua banca. Já na linha de baixo nós temos o lucro mínimo esperado, que pode variar entre 1,8% e pode chegar até 4,07%. Você pode colocar qualquer valor desde que seja entre esses números que eu passei, 1,8 e 4,07. Se você quiser alterar, então a informação que estiver aqui fica a seu critério. Se você deseja que as operações sejam encerradas o mais rápido possível, então você coloca um lucro baixo. Se você quer opções mais audaciosas, se você é um investidor mais arrojado, que tem um perfil arriscado, daí você coloca uma opção de lucro maior, um lucro mínimo maior. Só que existem vários momentos em que algumas operações são encerradas com um lucro bem superior ao que foi pré-estabelecido. Isso porque a Nail ela sobe o stop, ou seja, se ela já bateu a meta de um lucro, em alguns momentos eles vão tentar fazer um lucro ainda maior. Se o preço voltar, se o preço retrair, então eles fazem a venda com o lucro esperado. Pode acontecer em alguns momentos também de dar um lucro inferior ao estabelecido, isso porque a Nail ela faz ordens a mercado, ou seja, ela não deixa já as ordens engatilhadas. As ordens são dadas no momento em que o ativo bate um determinado preço. Aqui é a faixa máxima de preço, a faixa mínima, ou seja, você pode escolher qual preço você quer pagar nesse ativo. Você não quer trabalhar se o Bitcoin estiver abaixo de 20 mil dólares. Você não quer trabalhar com o Bitcoin se ele estiver acima de 50 mil dólares, por exemplo. Mas isso daqui, como você pode ver, é algo opcional. E agora vamos ao perfil da operação. E qual é a diferença entre eles? O ultra conservador, ele vai esperar, por exemplo, o ativo cair bastante antes de fazer alguma entrada. Para uma operação no ultra conservador ser startada, é necessário que um ativo caia de 30 a 33%. Para que seja iniciada uma operação no conservador, de 18 a 21%, moderado 10,91% a 11,90%, no agressivo 8,87% a 9% e no ultra agressivo 8,87% a 9%. Eu normalmente costumo trabalhar com moderado, conservador e em momentos de muita oscilação prefiro trabalhar com o ultra conservador. Mas para resumir, podemos afirmar que os modos mais agressivos estão dispostos a assumir maiores riscos, então será mais comum você ver o robô realizando entradas. Já nos modos mais conservadores, o robô ele assumirá menos risco e por consequência ele realizará menos entradas no mercado. Então tem muita gente que inclusive entra e já põe o ultra conservador e o robô não faz operação nenhuma porque realmente o mercado às vezes não tem opção de entrada e a pessoa fica lá em dúvida, ué, será que eu configurei certo? Será que deu algum problema? E não, é porque não apareceu oportunidade no mercado. Agora, essa parte aqui faz todo o diferencial em relação a outros robôs de operação, que é o fato de guardar parte do lucro na moeda. Então vamos supor que o robô da Nail comprou 100 dólares em Bitcoin, Bitcoin valorizou e em vez
de vender a 120, ele vai guardar uma porcentagem desse lucro. Então vamos supor que a Nail guardou aí 10 dólares desses 120, então você transformou 100 dólares em 120, mais 10 você vai guardar em Bitcoin e os outros 110 você vai reverter novamente para dólar. E algo interessante é que esse daqui também é um método de você fazer hold, ou seja, comprar e pensar a longo prazo. E o legal é que isso daqui não é considerado no momento de você fazer o pagamento. Então ele não vai contabilizar esse valor que você está holdando como se fosse um lucro. Ele vai considerar isso daqui como se fosse uma moeda sua já originalmente, e você vai então, através desse método, também economizar na sua taxa. E por fim, nós temos a questão da trava de segurança. E se porventura a Nail executar duas operações que tenha como resultado algo negativo, tá? E obviamente também pode dar negativo, pode ser que uma operação da Nail não saia vitoriosa. Você deixando a trava de segurança ativa, ele bloqueia a opção de realizar novas compras e você tem que fazer o desbloqueio manualmente. Perceba que aqui na parte lateral direita ele já está contabilizando exatamente a quantidade de ordens que são realizadas, a diferença entre cotações. Aqui está a quantidade de risco que eu estou me expondo, tá? Isso porque ele está olhando aqui para esses 10 dólares e está considerando que essa daqui é a minha banca toda, que eu tenho mais de uma conta, tenho também outros investimentos em que o dólar está sendo utilizado. Então, por conta disso, essa operação não vai nem chegar a ser executada, porque eu estou aqui com ordens de 13 dólares e só tenho 10 dólares nessa conta. Então atualmente eu estou com zero risco, e a partir do momento que eu criar essa ordem aqui, eu vou para 71,4% de risco. Eu vou fazer o seguinte, vou até liberar um pouco mais de dólar aqui na minha conta para vocês verem como isso daqui vai mudar. Bom, acabei de fazer resgate aqui de um valor em uma aplicação que eu tinha e vou agora sincronizar. Perceba que o valor agora foi para 519 dólares e 47 cents e o meu risco abrindo essa operação é de 6,92%. Agora, e se eu colocasse ordens de 20 dólares cada? Ele já vai fazendo a correção aqui. E se eu colocasse ordens de 200 dólares cada? Ó, já passou novamente. Vamos aí tentar equilibrar aqui um valor interessante. Ó, 50 dólares... 26%, ou seja, 3 ordens de 50 dá 150, então tem uma taxa de risco de 26%. E vamos pôr então 70 dólares, ó, já começou a acender o alerta aqui, já tá laranja. Ele tá falando que eu tô em risco 37,24%, que não é algo positivo. Mas vamos deixar aqui com 13 dólares e 6,92 de risco, é um risco excelente, excepcional. Vamos criar essa ordem, vou dar até um ok aqui. Ordem criada com sucesso. Vamos agora criar uma outra ordem. Vou selecionar aqui algum outro ativo, como ADA Cardano, que é uma das minhas criptomoedas favoritas. Também vou colocar aqui mais 3 de 13. Venho em criar ordem. Vou deixar aqui... Não vou criar no ultraconservador, não. Vamos colocar aqui no conservador. Posso criar a ordem. Posso utilizar outro par também. Vamos usar aqui o BUSD. E vamos selecionar aqui o BUSD no par Bitcoin também. Eu posso usar isso como uma estratégia para trabalhar em outro modo. Por exemplo, vamos trabalhar aqui no agressivo, no par BUSD barra Bitcoin. Eu vou trabalhar no agressivo e vou deixar a opção de 2 ordens apenas. Daí venho aqui, criei a minha ordem. E agora vindo aqui em ordens, todas as ordens. E agora vindo aqui em ordens, no submenu todas as ordens, você pode verificar que elas estão aqui prontas, esperando aparecer alguma oportunidade no mercado para iniciar a operação. Agora preste bastante atenção nas escolhas de pares de moeda que você vai fazer, porque é muito importante, é de extrema importância que você escolha trabalhar com
pares de moedas ou criptomoedas efetivamente que você acredita nos fundamentos. E eu digo isso porque um dos pontos fortes da Nail é justamente aquela função de hold, que ela vai guardar para você parte do lucro na própria criptomoeda dentro da Binance. Então não faz sentido nenhum você utilizar alguma criptomoeda que você não acredita que ela tem um potencial bacana de valorização e que não tem fundamentos interessantes. E eu particularmente não tenho autorização da CVM de te dar qualquer dica de investimento. Então eu vou te passar agora as moedas que eu utilizo, tá? São escolhas que eu fiz. Na verdade, nem todas elas eu tenho em prática a operação dentro do robô, até porque para eu colocar todas em prática eu teria que ter mais dinheiro investido. Mas eu vou te passar uma lista de criptomoedas que eu acredito no potencial de valorização por conta justamente dos seus fundamentos. Então a primeira criptomoeda é o Bitcoin. Então eu só vim aqui, digitei BTC, você pode ver que apareceu todas as opções de pares com Bitcoin e eu particularmente só utilizo os pares com BUSD, que é stablecoin de dólar da própria Binance, porque eu não tenho muita confiança na stablecoin USDT, tá? Eu prefiro trabalhar em BUSD, mas como nessa conta eu já tenho uma ordem de BTC/BUSD ativa, aqui não apareceu opção. A próxima moeda é o Ethereum, cuja sigla é ETH. Então eu posso selecionar aqui ETH/BUSD. Depois a ADA, que é a ADA Cardano, também acho que é uma opção excepcional. ADA BUSD. Polkadot, cuja a sigla é DOT, também no par BUSD. Chainlink, cuja a sigla é Link. Também a Solana, cuja sigla é Sol, Polygon, Matic, a AVE e por fim a AXS, que é um dos projetos que é da própria Binance em parceria com a Ubisoft e várias empresas de peso. Vamos dar uma olhadinha agora no menu do robô. Então essa primeira parte aqui é a dashboard, que aparece logo quando você loga, mas se você tiver em outro menu basta você vir aqui, ó, e mudar para a dashboard. Nessa parte temos uma linha que indica o desempenho diário. Na parte da direita nós temos o desempenho mensal. Logo abaixo nós temos o lucro bruto no mês, né? O mês acabou de começar aqui para mim, então por isso que o lucro tá bem baixinho mesmo. Aqui temos a quantidade de operações abertas, tá? Que no meu caso, pessoal, não condiz com a realidade, porque na virada de 2020 para 2021 eu tinha decidido parar de operar. Em vez de eu encerrar as operações aqui pela Nail, eu fui lá e encerrei por dentro da própria corretora. Então tem alguns bugzinhos que vão aparecer aqui para mim por conta disso. Então constam 165 operações abertas, mas eu não tenho tudo isso de operação aberta. Aqui tem a taxa de risco, tá? Só que ele está considerando com o saldo que eu tenho aqui. As operações que o robô ainda pode abrir versus o saldo que está aparecendo aqui. Só que esse daqui não é o meu saldo, é apenas o saldo que tem disponível na conta Spot. Então, se porventura eu perceber que está chegando perto desse saldo, eu faço as minhas movimentações dentro da corretora mesmo para que tenha mais saldo disponível caso fosse necessário. Aqui nós temos o resultado líquido, ou seja, o lucro líquido efetivo do trabalho que tivemos em relação ao período com a Nail e a corretora operando. Aqui na parte de baixo vai aparecer justamente as moedas que estamos holdando, oriundas daquelas operações que a gente seleciona aquele flagzinho lá na hora de criar a ordem, se vai ter hold ou se não vai, tá? E comigo também aconteceu de várias vezes eu vender as moedas, não deixá-las guardadas e a Nail não identificou essa venda, porque ele realmente não foi feito para ficar lendo as vendas que eu faço. Então, o ideal é que se você for vender a altcoin que você tem lá, você faça a venda por aqui. Mas se você fizer manualmente, eu recomendo que na mesma hora você venha aqui e clique em informar venda, para que os dados analíticos que constam aqui na Nail sejam cada vez mais precisos. Descendo um pouquinho mais, a gente vê o valor em altcoins que temos guardados, tá? Que também é um valor aproximado, baseado no que a gente tem aqui. Então, se você não fizer nenhuma venda manualmente e ainda as vendas que você fizer forem informadas, então esse valor aqui vai estar o mais próximo possível do exato. Aqui é o valor de altcoins vendidas. Agora vamos no próximo menu, que é o divisão geral, situação da conta. Bom, então aqui nós temos o valor em compras, o déficit, o lucro, as
altcoins guardadas, aqui as altcoins vendidas, no caso as relacionadas à questão lá do hold, e nós temos o lucro líquido. Só que novamente, como eu fiz várias operações por fora da Nail, eu encerrei operações manualmente na virada de 2020 para 2021, esses dados aqui não estão muito fiéis. E aqui nós temos novamente a questão da taxa de risco e uma mini tabelinha que vai te dar uma orientação interessante acerca de como administrar seu capital. Então eles dizem que até 30% de taxa de risco é uma taxa boa para você trabalhar. Acima disso já começa a ficar um pouco preocupante. Logo abaixo aqui nós temos os erros. Então um exemplo de erro: de repente a Nail tentou fazer uma venda, só que não tinha saldo disponível, você já fez a venda manualmente, então vai dar um erro e o erro vai aparecer por aqui. Então o que você pode fazer é limpar esse erro. Daí ele sumiu daqui. Enfim, cada erro tem uma explicação especificamente a respeito de por que ele acontece. Mas como vocês podem ver também, para provar o que eu disse, né? Justamente, ó, aqui tá falando que eu não tenho saldo suficiente para fazer essa ação. Então são operações que eu encerrei manualmente de 2020 para 2021 e ainda estão constando aqui. Agora logo abaixo a gente tem novamente aquela parte de ordens, em que podemos criar uma ordem nova, podemos ver as ordens que foram removidas. Olha só a quantidade de ordem que eu tenho aqui removida. Olha só, no começo, quando eu comecei a operar, tudo trabalhando tudo no agressivo, só na loucura. E realmente o que eu passei para vocês agora de trabalhar com o modo conservador, moderado e ultra conservador são as opções que me trouxeram resultados mais interessantes. Aqui você pode pausar todas as suas compras, ou seja, se você quiser que o robô pare de efetuar qualquer tipo de compra e apenas feche as ordens que já tem aberto, você vai e clica aqui em pausar compras. Logo aqui abaixo nós temos as ordens. Então eu tenho aqui o par link barra BUSD ou Shylink barra BUSD, tem o preço atual, tem o modo atual dessa ordem, tem o valor da ordem, ou seja, eu estou trabalhando com ordens de $15. Aqui tem a quantidade de ordens abertas, aqui a quantidade limite que eu estabeleci para o robô que podem ser abertas, aqui a porcentagem de gatilho para realizar uma nova abertura, aqui a questão lá do hold que eu havia falado para vocês, e por fim um status aqui. Então tá aguardando uma oportunidade, assim que houver uma oportunidade no mercado ele vai efetivar uma compra. Já aqui, como vocês podem ver, eu deixei em bloqueio manual porque já temos 5 ordens abertas de 7. Então eu decidi realizar o bloqueio. Como o mercado está um pouco louco e ainda não decidiu se vai para cima ou vai para baixo, eu decidi bloquear ao invés de chegar em 7 ordens abertas. Então quando encerra mais uma e passa para 4, eu vou lá e reabro a ordem. Ou caso o mercado ele venha dar uma melhorada, eu posso de repente ativar novamente a compra. Ó, vem aqui, ó, ativar compra, clico OK, ele faz a ativação. Se eu quiser editar qualquer informação de uma ordem que já estiver aberta, eu venho aqui, ó, logo abaixo do linkzinho, clico em editar. Daí a gente pode editar o valor, a quantidade de ordens permitidas, o lucro mínimo, enfim, tem todas as informações disponíveis como se eu estivesse acabando de criar a ordem no mesmo instante. Se eu quiser, eu posso inclusive editar várias ordens ao mesmo tempo. Posso selecionar quais eu quero editar, ou se eu quiser, posso selecionar todas, daí eu venho em editar. Então a edição que eu fizer aqui vai ser aproveitada para todas aquelas ordens. Então se eu quiser colocar aqui a quantidade mínima de operação são 9, eu ponho um 9 aqui, venho atualizar, logo em seguida lá vai sofrer alteração. Se por acaso eu remover alguma ordem aqui, eu clicar em remover da lista, a ordem ainda assim ela continua aberta. Então caso haja oportunidade de venda de alguma dessas ordens que já está aberta, ele vai efetivar a venda. Tanto é que eu posso vir aqui em ordens removidas e eu vejo todas as ordens que foram removidas. E olha só quantas ordens a gente tem aqui, hein? Agora vamos em operações abertas. E como você pode ver, novamente a gente tem aqui
as ordens que são, ó, bem antigas, inclusive, ó, uma de 1º de setembro, enfim, várias ordens que em determinado momento eu encerrei manualmente e constam erro, né? Algumas ainda que constam que a ordem ainda está aberta, enfim, realmente algumas ainda estão abertas e estão no negativo. Se eu clicar aqui, eu vou efetuar a venda e sair no negativo, e tem algumas ordens que não tem efetivamente nenhuma ação a ser tomada. Nós temos aqui as operações fechadas, então você pode ver que tem bastante operação aqui, realmente, algumas operações que a gente teve um acerto muito grande, ó, 15% de lucro, interessante, 7,18%. Enfim, tem bastante ordem. Eu não sei se tem o histórico completo desde quando eu sou cliente da Nail aqui, mas vocês podem ver que tem um relatório bem consistente quando você pega isso a longo prazo. Daí, por fim, temos aqui a aba financeiro, pagamento, que você justamente paga a Nail a proporção que você deve em relação ao lucro. Então nessa parte vai ter exatamente o valor que você deve realizar a transferência para a Nail, e você deve realizar através de USDT, BUSD, USDC ou DAI. Observe bem as condições para a transferência, ó, são necessários um endereço e um memo para depositar os tokens, e aqui tem o endereço para você fazer a transferência. Lembre-se que precisa desse memo aqui, e ó, atenção, ao pagar a taxa, lembre-se de informar o seu memo para identificarmos o seu pagamento. Caso não apareça a opção de inserir o memo na Binance, selecione a rede BEP2, mesmo que já esteja selecionado, para o campo memo aparecer. E por fim, aqui nós temos a parte de extrato. Aqui na parte de extrato você vai verificar todos os pagamentos que já foram realizados, e nós temos aqui a aba suporte, que você pode ver as dúvidas frequentes, tá? E tem bastante informação interessante aqui, principalmente para quem nunca trabalhou com robô de operações, nunca trabalhou, às vezes até mesmo criptomoedas, né? Tem algumas informações interessantes aqui. Aqui tem a parte de contato, se você precisar de alguma informação em relação a Nail, você pode entrar em contato com eles. E por fim, temos a aba configurações, em que conseguiremos configurar a chave de API das respectivas corretoras. Aqui você configura o valor máximo por operação da Nail. Então eles colocaram como se fosse uma espécie de trava de segurança para a pessoa não colocar mais de $200 por operação. Mas se isso daí é algo que tem a ver com o seu perfil de trabalho, você justamente coloca aqui um valor maior para ser trabalhado por operação. Ou se de repente você tem receio de configurar e colocar algum valor errado no momento de editar, você pode até reduzir e deixar isso daqui dentro de um valor mais plausível para você. Isso depende realmente do seu gosto e do seu bolso. Aqui na parte à direita nós temos a configuração do segundo fator de autenticação, que não é obrigatório, mas traz uma camada de proteção a mais à sua conta Nail. Aqui você pode configurar para receber notificações no seu Telegram para quando a Nail realizar alguma ação na sua conta. Então você clica aqui, você será redirecionado ao Telegram, e logo em seguida você insere a chave de acesso aqui e clica em cadastrar. E na descrição desse vídeo, além do link da Nail com desconto, o link da Binance com desconto, também haverá o link do meu Telegram, e tem o Telegram da Nail também, que é super importante para você ficar por dentro a respeito das atualizações que eles estão trazendo para o mercado. Então se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e se eu não souber responder, eu entro em contato com eles para tentar esclarecer e te ajudar no que você precisar. Lembrando que isso daqui não é uma dica de investimento, apenas estou apresentando como a plataforma funciona. Se você gostou desse conteúdo, desse material, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais!